Energia. Tudo que existe no universo é alguma forma de energia. Não existe propriamente um conceito, mas todos nós sabemos intuitivamente o que ela é. Já presenciamos explosões de fogos de artifício, não só vimos, como ouvimos e sentimos a sua existência. A palavra vem do latim ergus, que significa trabalho. Se olharmos para o lado da física, trabalho significa o movimento de um corpo quando sujeito a uma força. E no mundo real, todos nós sabemos que para termos força, necessitamos de ter energia. Ela não se perde ou se cria, ela se transforma. É a primeira lei da termodinâmica. Quando empurramos um carro, transformamos a nossa força, a nossa energia no movimento do carro. A energia do universo é sempre igual, é uma constante. Ela como que saltita e se transforma de um lado para o outro como se fosse uma mutante. Para que algo exista neste universo, é preciso ter energia. Albert Einstein, talvez o maior físico de todos os tempos, nos provou isso mostrando-nos o poder que existe nos átomos, que originou a bomba atómica. Mas o mais importante que todos nós precisamos de saber é que o nosso mundo, na nossa civilização, energia é igual a poder. É o poder de realizar o trabalho de 1, de 10, de 100, de 1000 ou mais homens com o apertar de um botão. E isso é que todos nós fazemos todos os dias, quando ligamos o interruptor para iluminarmos as nossas casas ou os nossos ambientes de trabalho, ao ligarmos o nosso veículo, o nosso telefone, computador e tudo mais. Vejamos como tudo começou. Há 200 mil anos surgiu o Homo sapiens e até 70 mil anos antes de Cristo ele só contava com a sua própria força ou, quando muito, com a força do clã. Quando aprendeu a dominar o fogo, ele usou essa energia para se aquecer, cozinhar e na sua segurança. Só há 10 mil anos antes de Cristo é que ele descobre a agricultura e deixa de ser nómade. É quando começa a domesticar os animais e usa a sua força como fonte de energia extra. No ano 5000 a.C. surgem os barcos à vela e, passado pouco tempo, entramos na Idade dos Metais. Quando finalmente dominamos o ferro, logo o usamos como arma. Em 2334 a.C., entramos na era dos imperadores e seus impérios. Os povos conquistados viram escravos e mais uma energia é usada. Mas não pensem que toda essa selvageria absurda é tão somente maléfica. Na realidade, a guerra é um grande incentivo à inovação. E os escravos, ao provocarem o ócio aos seus donos, propiciaram, na Grécia Antiga, as condições adequadas ao surgimento da filosofia, da democracia, da medicina, de grandes matemáticos e astrónomos, entre outros. Surge a vela latina e a navegação se desenvolve, pois já se pode navegar contra o vento. Aos poucos aparece o moinho hidráulico e o moinho de vento. Em 1455 deu-se a maior descoberta dos tempos modernos, a imprensa de Gutenberg. E foi através dessa invenção que o conhecimento se pôde disseminar pelo mundo. Com a evolução das ciências, entramos na era dos descobrimentos e a escravatura eclode, usada principalmente na produção de açúcar, café, algodão e tabaco. A Europa enriquece e se desenvolve, mas os movimentos igualitários do iluminismo atacam tal prática e as opiniões se dividem.
chegamos à primeira crise energética. Por volta de 1550, a madeira fica escassa, seu preço explode, fica 7 vezes mais cara e, consequentemente, urge a busca por um combustível alternativo. Entramos na era dos combustíveis fósseis, com o carvão. Século XVII, pré-industrialização. Descobre-se o aço, novas ligas, novos materiais, aprimora-se a usinagem e tudo isso propicia a invenção da máquina a vapor por James Watt e Thomas Newcomen. Entramos na era da industrialização. Logo no início do novo século, George Stephenson torna realidade a primeira locomotiva transportando 30 toneladas de carvão dentro de uma mina. E logo depois constrói a Locomotion e a via férrea explode pelo mundo, seguindo-se os barcos a vapor. Paralelamente, uma nova energia emerge, a energia elétrica. Faraday dá o primeiro passo na descoberta do princípio do motor elétrico. Em Baku, capital do Azerbaijão, inicia-se a era do petróleo. Usado inicialmente como lubrificante, isolante na construção civil e até como produto farmacêutico, ele veio a ter o seu boom quando Samuel Martin Keir destilou o querosene a partir do petróleo e inventou uma nova lâmpada para queimar o seu produto. Ele foi apelidado pelos historiadores como o avô da indústria do petróleo americano. Entretanto, Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica. Siemens inventa o primeiro gerador e logo é instalado na Gare du Nord, em Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. No ano seguinte, nasce na Alemanha o motor de combustão interna de Nikolaus Otto e Eugen Langen. No início da década seguinte, surge a primeira hidroelétrica nas cataratas do Niágara e em 4 de setembro desse mesmo ano, Edison liga a primeira rede pública de distribuição elétrica e de corrente contínua na rua Pearl, em Nova York. O refino do petróleo avança com uma descoberta atrás da outra, aproveitando-se agora todas as matérias-primas outrora descartadas. Robert Bunsen torna viável o uso do gás natural e mais um combustível fóssil aparece no cardápio. Tesla inventa o motor elétrico de corrente alternada e pouco depois nasce o Ford T, de Henry Ford. O mundo tropeça em 2 grandes guerras mundiais, com muitas perdas humanas contrastando com grandes avanços tecnológicos. No fim da Segunda Guerra Mundial já temos motos, carros, trens, navios e aviões com motores de combustão interna consumindo milhares e milhares de barris de petróleo por dia e já dominamos o átomo. Entramos em plena segunda revolução industrial, mas logo aparece o Big Fog, 5 dias de grande nevoeiro, só que este é de poluição e morrem cerca de 12.000 pessoas em Londres. É o primeiro alerta sobre os problemas do uso dos combustíveis fósseis. Hubert prevê o pico de petróleo dos Estados Unidos para 1970 e todos acham que está delirando. Nos anos 50 descobrem-se grandes jazigas de petróleo no Médio Oriente e no início da década de 60 Rachel Carson escreve A Primavera Silenciosa, onde faz críticas severas ao uso de agrotóxicos e suas desconhecidas consequências. Pouco depois nasce o Clube de Roma e as previsões são alarmantes. Afinal, Hubert tinha razão, o petróleo é finito e, como consequência, temos a primeira crise do petróleo. OPEP faz embargo à Europa e aos Estados Unidos por causa do apoio a Israel na guerra de Yom Kippur e quadriplica os seus preços. Segunda crise do petróleo. Irã para a sua produção em consequência da Revolução Islâmica, o preço do barril já nas alturas duplica. Segue-se a Guerra do Golfo com a invasão do Kuwait. Nesse mesmo ano, a China se abre à economia mundial. Pouco depois temos a primeira crise do mercado globalizado, a crise asiática, que provoca a queda do consumo e consequente preço.
Dá-se a invasão do Iraque e até 2008 o preço do petróleo dispara para valores nunca imaginados, devido à grande procura provocada pelo consumo da China e Índia e à instabilidade na região produtora e ao esperado pico de petróleo. O mundo financeiro estremece com a crise imobiliária dos Estados Unidos, provocando queda no consumo e consequente baixa de preços. A América do Norte, que vem aumentando muito a produção de petróleo de xisto, quase se torna autossuficiente, e a OPEP, com excesso de produção e como estratégia de mercado, baixa muito o preço para quebrar as empresas americanas produtoras. Surgem novas avaliações sobre possíveis reservas de gás de xisto no mundo, indicando que a era dos combustíveis fósseis poderá ser alargada. Atualmente consumimos o equivalente a quase 100 bilhões de barris de petróleo, que se traduz num consumo médio por família de quase 4 barris por mês. Mas esta média está longe de refletir a realidade sobre a divisão desse bem tão precioso. Temos Bangladesh gastando menos de meio barril, Índia gastando 1, Argélia e Brasil gastando 3, China já chegando aos 5, Europa, aqui representada pela França, gastando 8 e outros países com gastos bem elevados. 2 países gastam mais de 40% da energia produzida, deixando o restante para os outros 191 países. Verificamos que a tendência do mundo em desenvolvimento é aumentar cada vez mais o seu conforto. Se considerarmos o nível europeu como patamar plausível, logo constatamos que vamos necessitar de quase o dobro de energia só para isso. E quando extrapolamos para os 11,5 bilhões de habitantes previstos para 2100, vemos que iremos necessitar de quase o triplo da energia. Isso, só por si, já representaria um grande desafio. Mas quando sabemos que 90% da atual energia está sendo produzida com combustíveis finitos, dos quais 86% são fósseis, que vem estressando o nosso planeta e cujo fim está previsto acontecer nas próximas décadas, constatamos que realmente a nossa civilização terá um imenso desafio pela frente que poderá pôr em risco o nosso status civilizatório. Atualmente, quase 10% da nossa energia é sustentável, mas maior parte dela advém de hidroelétricas, e só 2,8% é que advém das chamadas energias renováveis. Este é com certeza o maior desafio da nossa civilização moderna. Será que vamos encontrar solução? Ouvimos maravilhados falar do hidrogênio, que as algas resolveriam o problema, da imensa energia que existe no mar, que 1 hora de sol abastece o mundo inteiro durante um ano, que a energia eólica tem potencial para toda a nossa demanda energética, do potencial da energia geotérmica e que o poder das estrelas está quase dominado. Mas a realidade é que muito pouco estamos fazendo e o relógio inexorável do tempo não para nunca.